Hoje eu vou compartilhar como você pode transformar o seu retrato em uma ilustração com efeito de cartoon com somente um filtro dentro do Photoshop. Você me entendeu direito? É com só um filtro, sem você ter que ficar vetorizando ou ter que ficar usando a caneta que poderia te tomar horas. Então, sem mais enrolação, bora começar a aula. Muito bem, já estamos aqui no mundo incrível do Photoshop e é sempre bom eu te lembrar que se você quiser fazer o download da minha tarraqueta linda para seguir o passo a passo dessa aula comigo, basta seguir aqui nas descrições do vídeo para fazer o download, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer então é sempre catar a nossa camada, tá? E duplicar ela com um Ctrl J. Dessa forma a gente vai começar a trabalhar nessa camada aqui, tá? O que a gente tem que fazer, pessoal, é que toda vez que a gente vai fazer uma edição para aplicar filtros, para fazer os processos que a gente vai estar seguindo aqui nessa aula, a gente sempre tem que tornar o nosso objeto em um objeto inteligente. E nessa aula ela vai ser mais importante ainda, porque a gente vai poder duplicar esse filtro e poder fazer modificações pontuais aqui que a gente vai ter que estar utilizando nessa aula, tá? Então aqui eu já vou converter em objeto inteligente, basta eu clicar com o botão direito aqui e clicar em converter em objeto inteligente. Dessa forma aqui, o meu raster já vai ficar da maneira que eu quero, tá? Agora o que a gente tem que fazer é inserir o filtro aqui dentro do nosso projeto pela galeria de filtros. Observa que algumas fotos, e se você não estiver seguindo o passo a passo com essa imagem aqui, muitas das vezes a galeria de filtros não vai estar habilitada. Mas por quê? Muito provavelmente porque sua imagem está em 16 bits. Então, se ela tiver em 16 bits, o que você tem que fazer é converter ela para 8 bits. Aqui pelo Photoshop é bem simples de fazer, basta você selecionar a camada que você quer converter, aí você vem em imagem, modo e depois clicar em 8 bits, tá? Feito isso, a gente já consegue vir aqui no filtro e entrar na galeria de filtros que fica habilitado pra gente. Então, aqui dentro da galeria de filtros, você vai ter que vir em artístico, se o seu Photoshop tiver em inglês, é artistic, tá? E a gente vai vir por recorte de arestas, tá? Se você também tiver com Photoshop em inglês, o que vai estar aparecendo vai ser vai estar com o nome Cutout, tá? Cutout. Nesse caso, o meu tá em português aqui, então eu vou clicar em recorte de arestas. Observa o seguinte, pessoal, quando a gente vai aplicar esse filtro, a gente tem 3 níveis aqui de modificação, que é o número de níveis, simplicidade de aresta e fidelidade das arestas, tá? Observa que o número de níveis é a quantidade de cores que a gente tem dentro dessa imagem. Significa que se eu puxar para 2 aqui, eu vou ficar com uma imagem só em 2, 3 tons aqui de imagem, tá? Nesse caso, o que a gente está querendo fazer é colocar aqui um parâmetro mais ou menos de 7 níveis. Eu quero colocar esses passos aqui. Se você estiver seguindo passo a passo comigo, respeite esses mesmos valores que você estiver seguindo aqui no passo a passo para você poder seguir até o final. E depois que você entender o processo, você pode depois brincar com esses níveis aqui e testar como é que fica melhor para você, tá? A fidelidade de arestas é o quanto taxado, quanto de efeitos a gente vai colocar na nossa imagem, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar com 1. E a simplicidade de arestas a gente vai começar aqui com 6, tá? Porque eu quero preservar nesse primeiro nível, eu não estou preocupado com o meu rosto nesse caso. O que eu estou preocupado aqui é com a textura da minha camisa e a textura um pouco do cabelo. Depois a gente vai colocando um pouco mais de visibilidade nos pontos que a gente quer seguindo na aula, tá? Então vamos lá, ó. Primeira parte que eu vou fazer aqui, vamos ver como é que fica com 7. 7 eu acho que fica muito pouco, porque os efeitos da minha camisa ficam um pouco pobre, tá vendo? Agora com 6 eu acho que fica legal, fica bem rasterizadinho aqui, fica legal. Dessa forma aqui já fica bom pra gente começar o nosso processo. Aqui eu vou apertar OK, tá? E observa que quando a gente usa o objeto inteligente no nosso plano, ele fica aqui em uma nova camada para a gente poder aplicar o filtro, tá? Isso vai ser bom porque agora a gente vai começar a inserir detalhes nessa imagem conforme a gente for fazendo nas duplicatas do projeto, tá? E é por isso que a gente converteu em objeto inteligente para a gente não ter que ficar sempre voltando e refazendo de novo o processo, tá? Então, qual que é a ideia aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é renomear, tá? Vou renomear aqui para recorte de arestas 1, tá? Que é o primeiro que a gente fez, que é onde eu estou querendo preservar aqui no ponto da minha imagem, tá? A única coisa que eu tenho que fazer, basicamente, é duplicar esse filtro nesse momento, que agora eu quero começar a ir aplicando um pouco mais de efeito onde eu quero na minha imagem. Nesse caso, eu vou selecionar aqui, apertar Ctrl J para duplicar a camada, tá? Aqui eu vou nomear para recorte de arestas 2. E agora eu vou inserir uma máscara nessa camada, que agora é onde eu quero fazer as modificações. Só que eu vou inserir uma máscara negativa, ou seja, uma máscara preta que eu não quero que seja exibida. Você tem 2 formas de fazer isso. Você simplesmente pode clicar aqui em inserir a máscara, tá? E apertar Ctrl I para inverter ela, ou você pode simplesmente fazer o quê?
você pode simplesmente segurar o Alt e clicar também na máscara, que aí ela já vem também com uma aresta negativa. Feito isso daqui, a gente vai abrir novamente a galeria de filtros, porque aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou... Agora, o pulo do gato aqui a gente vai mexer na simplicidade das arestas. A gente só vai mexer nesse parâmetro daqui por diante. Aqui como está 6, agora eu vou pôr 5. Nesse ponto ele vai criar um pouco mais de detalhe para mim. Observa que ele já deu mais detalhe e eu vou dar um OK. Aqui como eu estou com uma máscara em preto, o efeito não está sendo exibido. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir com o pincel e começar a pintar nos pontos que eu quero criar visibilidade da minha camada. Neste caso aqui, o que eu vou fazer é vir apertar aqui no pincel ou apertar com a tecla B, vim aqui no meu pincel redondo duro normal, eu quero redondo duro deste ponto aqui, e segurando o Alt e apertando o botão direito do mouse, eu consigo aumentar o tamanho e diminuir um pouco da dureza, nesse ponto aqui mais ou menos. E agora com a minha cor selecionada branca, porque nossa máscara está preta, eu vou começar a pintar nos pontos que eu quero criar visibilidade para minha camada. Nesse caso, ó, eu vou começar a pintar aqui, pintar nesses pontos aqui que eu tô achando que está um pouco fraco o efeito, que eu acho que dá para ficar um pouco mais legal. Pintar nessas arestas aqui, tá? E caso você pinte algum ponto que você não queria, vamos supor que eu pinte tudo aqui desse jeito, não tem problema, basta você inverter pro preto apertando o X e pintar de novo, que não se esqueça, a gente está trabalhando com uma máscara. Então a máscara, o que a gente pinta de preto não fica visível e o que a gente pinta de branco fica visível, tá? Então, nesse caso, eu vou voltar aqui e vou começar a aplicar os efeitos onde eu quero. Muito bem, eu já apliquei o filtro mais ou menos nos pontos que eu queria. E observa que sempre que você quiser ver a camada de baixo, para você saber onde que você está querendo acrescentar mais detalhe, basta você segurar o Shift do teclado e apertar sobre a máscara. Ó. Dessa forma, ela fica invisível e você consegue ver os pontos em que você está querendo acrescentar detalhe, tá? Nesse caso aqui, eu vou pôr um pouco mais de detalhe aqui na barba, tá? Dessa forma aqui. E aqui ficou bom. Feito isso, o que a gente vai fazer? Agora eu vou voltar para o recorte de arestas 1, apertar o Ctrl J novamente que eu vou duplicar. Eu não estou duplicando essa segunda porque aqui eu já estou fazendo modificações que teria que acrescentar mais passos. Então basta eu vir aqui no recorte de arestas 1, duplicar ela com o Ctrl J, mover ela aqui para cima, nomear ela para o recorte de arestas 3, dessa forma, e acrescentar mais um filtro negativo como está aqui. Aí eu volto para a galeria de filtros. No caso anteriormente a gente tinha usado o nível 5, agora eu vou utilizar aqui o nível 4, tá? Eu vou apertar o nível 4 aqui. Aqui você pode ver que ele já acrescentou um pouco mais de efeito pra gente. A gente dá OK, tá? E a gente seleciona a máscara e com o B do pincel a gente vai começar a pintar de novo nos pontos que a gente quer criar mais detalhes. Observa que os pontos que eu estou criando mais visibilidade é onde está a minha boca e o meu olho. Nos outros pontos eu quero deixar bem rígido mesmo, tá? Da maneira que está aqui, porque dessa forma a gente consegue manter o efeito mesmo de cartoon mais visível no nosso projeto. A gente está querendo criar vida mesmo aqui nos pontos do olho e da boca para ter um pouco mais de realidade no nosso projeto, talvez um pouco aqui no nariz como eu fiz. Eu só vou diminuir um pouco o efeito que está aqui, mantendo só no nariz dessa forma. Aí vai ficar legal aqui no processo. E agora, vou pintar aqui também um pouco a orelha aqui, para dar um pouco mais de detalhe. E agora, a gente vai fazer um quarto nível de filtro inteligente de recorte de aresta. Então, novamente, eu vou apertar um Ctrl J, vou jogar aqui para cima de novo, vou nomear para recorte de arestas 4, nesse caso aqui que a gente fez. E aqui na galeria de filtros, novamente, o que a gente vai fazer? Aqui estava 6, 5, 4, então aqui o nível agora que a gente vai pôr é o nível 3, tá? Que agora vai dar bastante detalhe, que é os pontos que eu vou querer criar vida aqui no meu olho, tá? Eu vou dar OK, novamente segurar com o Alt no meu teclado para inserir a máscara para ocultar, e eu vou vir de novo com o pincel macio aqui, tá? Com dureza mais ou menos em 29, e eu vou criar os efeitos aqui mesmo no olho, que é no olho e na boca, né? Que é onde eu quero criar mais detalhe para o meu projeto aqui, tá? Aqui na correntinha também, a corrente ela ficou pouco visível, então eu vou passar aqui sutilmente para dar um efeito aqui da minha corrente, do escapulário aqui, dessa forma. Vou colocar um efeito também na argola da minha camisa aqui, arrancando um pouco da lateral que vazou.
Dessa forma que eu acho que vai ficar legal. E um pouco aqui embaixo também, para aparecer um pouco da minha tatuagem. Dessa forma, a gente já fez os parâmetros principais aqui da nossa imagem, tá? Então, o que a gente fazer para se manter organizado? Eu vou clicar sobre a minha primeira camada de recorte de arestas aqui, vou segurar com o Shift e clicar também sobre recorte de aresta zoom e apertar Ctrl G para segmentar tudo em uma pasta, tá? Aqui eu vou nomear para recorte de arestas, tá? Para ficar organizadinho. E o que eu vou fazer agora? Eu vou suavizar esses contornos que estão muito rígidos aqui em uma nova camada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, basicamente, criar uma nova camada aqui, em cima de todas elas, e com o sample, tá? Segurando o Alt do teclado e clicando, eu vou poder ficar pegando a cor que eu quero e com o pincel no B, com a dureza máxima aqui, tá? Com o fluxo, a dureza máxima e a suavização, que você pode deixar mais ou menos 35 para ficar mais suave o traço do passagem que a gente fizer. A gente vai passar aqui para fazer esses tipos de contorno aqui, ó, tá vendo? A gente quer criar esse efeito aqui para arrancar um pouco da rigidez desses pontos. O que eu estou querendo fazer aqui, basicamente, é deixar tudo mais arredondadinho dessa forma. Se você não conseguir extrair a amostra da cor aqui clicando dessa forma, é porque aqui o que você vai fazer? Você vem aqui no conta-gotas, tá? Você procura o conta-gotas aqui e você tem que, aqui nas amostras, você tem que estar selecionado todas as camadas para ele poder pegar as amostras da cor de baixo. Se ficar a camada atual, ele não vai conseguir pegar a cor. Observe que ele não está trocando a cor, tá vendo? Mas se você selecionar aqui todas as camadas aqui você vai conseguir pegar. Aí você vem com o pincel e segurando o Alt, você vai pegando o sample da imagem para ir fazendo este contorno que eu estou mostrando para você aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é suavizar esses contornos. Tudo que eu quero fazer aqui é não deixar tão rígido como estava antes aqui. Observa que você não precisa exagerar muito nos contornos, tá? Só em alguns pontos mesmo que você achar que pode fazer para ficar melhor. Dessa forma aqui, ó, eu já acho que já ficou bom, tá? Para você poder visualizar como é que ficou, ó, você clica aqui, observa que tinha bastante efeito aqui, ó, aqui na minha bolsinha aqui do olho, aqui um pouco na testa, e agora eu dei uma suavizada e ficou tudo mais leve, tá vendo? Então, feita essa camada, a gente pode nomear isso daqui para ajustes, tá? E agora eu posso criar uma nova camada, que esse que é o pulo do gato aqui, tá? Que esse daqui é o do olho. O que a gente vai fazer? Quando a gente faz esse efeito, normalmente a bolinha do olho acaba ficando mais arrosada, mais dessa cor. Só que sempre tem um ponto que fica mais claro da minha imagem, como aqui a gente está vendo, tá? O que eu vou fazer? O que eu quero fazer é distribuir essa cor um pouco mais de forma homogênea no olho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a caneta, ferramenta P. Se você não viu a minha aula ainda de caneta, você pode ver no card que está aparecendo aí para você. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, ó, é fazer um contorno dessa forma, porque eu quero pintar essa parte do olho aqui para ficar mais legal, tá? Então, eu vou criar uma seleção aqui com o botão direito e com o B, eu vou pegar essa amostra aqui e vou pintar nesse ponto aqui para fazer este efeitinho aqui que você está vendo, tá? A gente vai dar uma melhorada nele logo, logo. Eu vou fazer esse contorno aqui do olho para dar mais visibilidade no meu olho. Eu vou pintar essa bolinha do olho aqui dessa forma, tá? E aqui no outro lado do olho a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a amostra da cor com o Alt, vou fazer um pouco do contorno aqui para criar um pouco mais de visibilidade nesse ponto aqui, para dar mais vida nesse olho, para ele ficar mais visível na minha ilustração, tá? Dessa forma aqui. Observe que quando eu tirar o zoom, vai ficar muito chapada a imagem dessa forma, tá? Qual que é o segredo aqui, então? Você vai clicar aqui no canto, não é em cima da camada, você tem que clicar no canto aqui 2 vezes e vai abrir aqui o estilo da camada. Observa que nessa camada, a mescla, você seleciona no cinza, tá? E aqui, o que a gente vai fazer? Você vai segurar o Alt para quebrar esse slider aqui em 2, ó. Eu vou clicar aqui, tá vendo no cantinho? Aí eu vou levar ele até esse ponto aqui, e aqui eu vou distribuir um pouco, porque dessa forma fica mais homogênea a mistura da cor com o plano de fundo, tá vendo? Assim ela fica mais suave e eu crio mais visibilidade, ó. Eu desligando a camada, o meu olho fica meio avermelhado, não fica legal, fica parecendo que eu fumei mas se eu clico aqui, ó, observa que já dá mais vida para o projeto, fica bem mais interessante a minha camada, tá? Então, feito isso, observa que a gente já conseguiu criar um efeito bem interessante aqui na nossa camada. O que a gente tem que fazer agora é criar os efeitos finais para que ela fique mais
saltada, tá? Então o que a gente tem que fazer basicamente? Clica aqui, tá? Aí você vem aqui em curvas, e aqui pelas curvas a gente pode trazer o slider um pouco para cá para dar um pouco mais de brilho, e aqui para deixar ela um pouco mais escura da forma que você está vendo aqui. Aí a gente trabalha aqui com um perfil de S assim para dar mais contraste. Ó. Só dessa forma a gente já cria bastante cor para o nosso projeto e dá bem mais vida para ele, tá? Aqui eu vou acrescentar também uma cor seletiva, dessa forma, com a cor no vermelho para trazer o ciano um pouco mais para avermelhadinho assim, que eu acho que fica legal. O magenta eu posso trazer aqui para deixar mais vermelho também. E no azul aqui, o ciano eu posso trazer aqui para deixar o azul da minha camisa. Ó, observa que se eu trago para cá ela fica meio roxa, tá vendo? Mas se eu trazer aqui ele vai ficar bem azul, vai ficar com um efeito bem interessante dessa forma. E agora para a gente finalizar com chave de ouro, a gente vai selecionar todo o projeto dessa forma, segmenta numa pasta, tá? Esse é o editável, tá? E aqui eu vou apertar Ctrl J para duplicar essa pasta. Então, com a pasta duplicada, eu posso apertar Ctrl E para mesclar tudo que tem dentro da pasta em uma imagem única, tá? Observa que agora essa é uma imagem única. E o que eu vou fazer aqui, ó, é vir com o meu pincel de seleção rápida e fazer a minha seleção do meu plano de fundo. Como você está vendo aqui, eu vou remover esse ponto aqui que sobrou, dessa forma aqui, tá? E eu vou inserir uma máscara e apertar o Ctrl I para inverter, para aparecer só eu aqui. Aí eu venho aqui, ó, insiro uma cor sólida, no preto aqui mesmo, ponho debaixo do meu projeto aqui, eu ponho debaixo aqui do meu projeto, tá? E em cima dele eu vou vir aqui em efeito e sobreposição degradê. Por quê? Porque eu quero criar essa aura azulada aqui no fundo. Como é que você consegue modificar essa aura azulada? Você pode vir aqui no estilo, tá? Da sobreposição degradê. O estilo aqui provavelmente o seu tá linear dessa forma. Você pode clicar aqui em radial para que ele fique no meio neste ponto, tá? O ângulo aqui eu posso deixar mais ou menos assim, dessa forma. E a minha escala eu vou deixar ela mais justa assim, porque vai ficar um efeito mais interessante. Eu acho que o 99 fica legal. Se você quiser mudar a cor do seu degradê, basta você clicar 2 vezes aqui em cima. E aqui, ó, você tem várias opções. Você pode clicar sobre aqui, ó, e mudar a cor da sua máscara da maneira que te agradar mais, ó. Então, nesse caso, eu posso deixar um azul mais forte desse lado. E o preto aqui eu acho que tá legal. Se eu deixar vermelho não vai ficar nada a ver. Eu vou deixar com o pretinho aqui. E dessa forma, ó, observa que aqui a gente tem uma aura do nosso projeto, uma ilustração e basicamente a gente tem literalmente uma imagem de perfil que você pode estar utilizando aí nas suas redes sociais. Então basicamente é isso. Se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o seu like, esmagar o botão do inscrever-se caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal. E é sempre bom lembrar também que se você ainda não conhece a Academia de Criadores, clica aqui de baixo que é o meu treinamento completo de Photoshop para você aprender a fazer imagens incríveis como essa e se destacar aí na internet, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê como sempre no próximo episódio. Um forte abraço, tchau!